Senhor Jesus esteja com você. A paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento, que ela preencha neste momento a tua vida e que você possa experimentar mais e mais do amor dele todos os dias. Estamos aqui iniciando mais um estudo do site viveremverdade.com.br. Este estudo tem como título Até onde vai a sua fé? Neste artigo, nós abordaremos algo que o Espírito Santo nos ajudou a compreender mais uma vez na caminhada com Cristo. O assunto deste artigo é fé e será motivado por esse título que eu falei: Até onde vai a sua fé? Em primeiro lugar, é necessário que abordemos o assunto fé, para que compreendamos o que é, o que representa, por que é importante e o que recebemos de Deus quando a praticamos. Em segundo lugar, refletiremos se nossa fé é genuína, saudável ou é debilitada, circunstancial. Neste momento, fazemos um convite para que você ore pedindo auxílio ao Espírito Santo, para que o faça discernir espiritualmente tudo que você irá ouvir e realize uma transformação em sua mente e, consequentemente, em sua vida, a fim de que você esteja ainda mais próximo ou mais próxima do cumprimento da vontade de Deus. Quero orar com você agora. Senhor Deus, eu peço que o Senhor que é o Criador de todas as coisas, que me criou, que criou essa pessoa que está ouvindo, Senhor, este estudo, eu peço que o Senhor, na sua infinita misericórdia e com o seu infinito amor, o Senhor possa fazer com o teu Espírito Santo que esta pessoa compreenda aquilo que ela irá ouvir, aquilo que ela também pode ler no site, para que haja, Senhor, ministração do teu Espírito Santo para a vida dessa pessoa. Porque, Senhor, somente o teu Espírito Santo nos basta para compreendermos a tua palavra. O Senhor é maravilhoso e nos deu o Espírito Santo. Todo aquele que crê no Senhor e é batizado nas águas. O Senhor nos deu o Espírito Santo para que possamos compreender os mistérios do reino teu, Senhor. Os mistérios que para nós foram revelados e que nós cremos que em Jesus Cristo nós podemos conhecê-los, conhecer esses mistérios. Pai, eu peço que o Senhor abençoe durante este estudo, para que haja, Senhor, mudança, transformação de mente, e que haja, Senhor, cura na alma, cura, Senhor, no corpo físico também, cura, Pai, transforma a mente, para que haja, Senhor, vida nessa pessoa que está ouvindo. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e te agradeço, porque eu creio que o poder da tua palavra é maravilhoso. A tua palavra, com a tua palavra, o Senhor criou todas as coisas, e com a tua palavra o Senhor transforma as nossas vidas. Te agradeço, Senhor. Vamos começar fazendo uma pergunta breve. O que é fé? Deus nos ensina por meio da Bíblia o que é fé na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é a base, o fundamento das coisas que você espera e a prova, a confirmação daquilo que ainda não se realizou na sua vida, mas por fé você consegue ver acontecendo. Nas nossas vidas, algumas ou muitas coisas que esperamos ainda não se realizaram. Porém, o caminho para conquistarmos é a fé, pois ela nos motiva a superarmos os obstáculos para alcançarmos os objetivos. Porém, eu faço uma outra pergunta. Tenho que ter fé em quê? Em que deve se basear a sua fé? Muitas vezes deixamos que a superstição influencie a nossa maneira de ver e esperar a realização de nossos objetivos. Superstição. Algumas pessoas acreditam em trevo de 4 folhas, pé de coelho, tomam sopa de lentilha no final do ano, pulam não sei quantas ondas ou tomam qualquer outra ação com o objetivo de conquistar algo. Porém, Deus nos ensinou em que deve se basear a nossa fé.
Jesus disse que devemos crer em Deus e nele. Evangelho de João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, Jesus disse. Deus nos ordena ainda que não devemos basear a nossa fé em imagens de escultura ou qualquer outro símbolo, pois Ele, Deus, é o único Deus e detém todo o poder. Uma das passagens em que Deus nos ordenou isso está no livro de Levítico. Levítico 26, 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus não quer que façamos imagens para cultuarmos e depositarmos a nossa fé nelas, pois quer que simplesmente creiamos em suas palavras. Lembre-se de que todas as palavras que Deus disse e diz são poderosas. Em Gênesis, Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, como nós oramos. Em Mateus, capítulo 12, versículos de 38 a 40, diz assim: então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: mestre, falando para Jesus, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Na passagem acima, os fariseus e escribas queriam ver sinais para acreditarem em Jesus. Porém, lembre-se de que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, conforme vimos lá em Hebreus 11, 1. Não é preciso ver para crer, mas sim crer para ver. Jesus disse a Marta na passagem que relata a ressurreição de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Se até este momento você colocou a sua fé em pessoas ou imagens, entenda que Deus está ensinando que não é assim que você irá alcançar o propósito dele para a sua vida e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Se já entendemos o que é fé e em que ela deve se basear, vale acrescentar mais uma pergunta: quando tenho que ter fé? Quando? A resposta é: em todo tempo. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Diz assim em Gálatas 3:11. O justo viverá da fé. Nesse versículo da Epístola aos Gálatas, e também em um versículo semelhante em Abacuque 2:4, está escrito que o justo viverá da fé. Ou seja, a fé deve ser a motivação e o combustível daquele que crê na obra de redenção de Jesus Cristo na cruz. Pergunte-se: em algum momento eu consigo parar de viver e retornar quando eu quiser? Não. Então também não posso parar de ter fé em nenhum momento. Você deve ter fé em tudo o que fizer. Fé para acordar, orar a Deus pedindo que abençoe o seu dia e crer que terá um dia maravilhoso. Fé para crer que qualquer desafio a que você será submetido no trabalho será mais um motivo para que Deus demonstre o seu amor e a sua fidelidade por você. Fé para ir até a casa de seus pais e, apesar de qualquer briga ou discussão que esteja ocorrendo lá, Deus abençoará para que você seja luz naquele lugar e a paz de Jesus virá sobre aquela casa. Fé para crer que aquele seu amigo ou sua amiga que odeia ouvir o nome de Jesus se converterá, porque Deus o ama e deseja salvá-lo ou salvá-la. Simplesmente fé. Certa vez ouvi uma história sobre a definição de fé. Um missionário foi enviado a um país em que não havia a palavra fé na língua nativa. E por mais que ele se esforçasse para explicar aos nativos, não era possível. Certo dia, quando muitas pessoas estavam prestando atenção em seus ensinamentos, ele pediu que um dos nativos ficasse em pé. E após tomar certa distância, o missionário correu e jogou-se nos braços do outro homem que o segurou. Então o missionário explicou àqueles que estavam ouvindo o que Deus quer de nós. Quer que nos joguemos nos braços dele, crendo que ele irá nos segurar sempre. Fé é dependência total de Deus. Deus quer que dependamos totalmente dele, para que possamos cumprir o seu propósito para as nossas vidas e experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade. Quando permitimos que o orgulho tome conta de nossos pensamentos, não permitimos que Deus nos guie.
pois achamos que não precisamos dele. Porém, Deus disse que no livro de Provérbios que abate os soberbos e dá graça aos humildes. Fé é dependência total de Deus. Por acaso pode a criatura ser maior do que o Criador? Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida que ninguém pode realizar. O que Ele deseja é que você o busque para conhecer esse propósito e viver toda a felicidade e o melhor que Ele preparou para você. Para você que deseja conhecer o propósito de Deus e desenvolver sua visão para realizá-lo, aconselho a leitura do livro Os Princípios e o Poder da Visão, de Miles Monroe. Uma nova pergunta cabe a nós neste momento. E se eu não tiver fé? A Bíblia diz em Romanos 14, 23, que tudo o que não é de fé é pecado. Vamos ler? Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Isto é, tudo que você faz sem fé, duvidando em seu coração, é pecado. Pois significa que você não crê totalmente em Deus, que criou os céus e a terra e também nos criou. Existem pessoas nas igrejas que não sabem como agradar a Deus. Porém, Ele mesmo nos ensina por meio da sua palavra. Vamos ler em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, recompensador dos que o buscam. É necessário que você creia que Deus existe e que é seu galardoador, recompensador. Ou seja, quando você crê em Deus e na sua obra maravilhosa realizada na cruz por seu Filho Jesus, Ele retribui de acordo com a medida da sua fé. Agora, se ter fé é tão importante, onde eu consigo fé? A resposta está em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé é conquistada à medida que você se dedica a aprender a palavra de Deus, como você está fazendo agora. Deus permitiu ao homem registrar a sua palavra, a palavra de Deus, para que todos possam conhecê-lo e reconhecer as maravilhas que Ele realizou durante toda a história. A criação de todas as coisas, a nossa criação, o resgate do povo de Israel, os milagres nas batalhas contra os povos inimigos, os livramentos concedidos àqueles que creram nele e principalmente a obra redentora de Jesus na cruz para nos livrar de todo o pecado e dar-nos a salvação. Deus é tão maravilhoso que também nos ensina o que a fé permite alcançar. Lendo essa frase, você pode pensar que existe um limite, mas você verá nas passagens seguintes que não há limites para aquele que tem fé. A fé é a maneira de entrar no reino de Deus e ela traz a salvação e a vida eterna. Depois de ressuscitar, Jesus disse, está escrito em Marcos 16, capítulo 16, versículos 16 a 18. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem crer no Senhor. Quem crer no Senhor, estes sinais o seguirão. Em João 3,16 diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé no Senhor Jesus traz a vida eterna. Se você crer, Deus realizará a sua obra maravilhosa também na sua família. Diz assim em Atos 16:31, e eles disseram, os apóstolos disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Se você crer, Deus derramará o poder dele sobre todas as áreas da sua vida. Diz assim em João 11:39 a 40. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Lázaro estava lá há 4 dias, e Marta estava numa certa dúvida. Disse-lhe Jesus falou para Marta, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? E aí Jesus pediu para Lázaro sair, e Lázaro ressuscitou. Pela fé, Deus manifesta seu poder de cura sobre a sua vida. Em Marcos 5:34, diz assim, e ele lhe disse, Jesus falando, filha, a tua fé te salvou,
vai em paz e ser curada deste mal. A mulher creu e a fé dela, Jesus disse que foi pela fé que ela foi curada. Pela fé você ganha o direito de ser chamado filho de Deus. Dizem por aí que todos são filhos de Deus. Não é verdade? Somos filhos de Deus quando cremos nele. Cremos na obra redentora de Jesus. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus pode ser chamado filho de Deus. Diz assim ainda a Bíblia que tudo é possível ao que crê. Em Marcos 9, 23, 24 diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Observe que não há limites para aquele que crê em Deus e na sua obra que Jesus realizou na cruz. Jesus disse: tudo é possível ao que crê. Sabe por quê? Porque tudo é possível para Deus. Quem crê, não crê no seu próprio poder, crê no poder de Deus, que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. A cura da sua enfermidade ou de alguém que você conheça, a transformação de sua vida, tudo é possível ao que crê. Lendo esses versículos, você pode começar a imaginar aquela Ferrari na garagem, aquela cobertura no Rio de Janeiro ou em Miami, aquelas viagens para os 4 cantos do mundo. Porém, lembre-se de que Deus realiza tudo em nossas vidas conforme a vontade dele. Deus determinou princípios e não irá realizar tudo o que você quer, mas irá realizar na sua vida tudo o que você precisar, pois ele tem toda a sabedoria e todo o poder. Ele ama você. Deus não se engana e nem erra. Por isso você deve crer nele. Você se engana por você mesmo, suas próprias decisões. Mas Deus não se engana e não erra nunca. Você não deve crer em Deus pelo que ele deu ou dá a você, mas sua fé deve se basear no amor e na fidelidade dele, capaz de entregar seu único filho, Jesus, para morrer pelos meus e pelos seus pecados. Jesus, que é Deus, tomou a forma de homem, deixou sua glória, humilhou-se para morrer a morte que eu e você deveríamos morrer. E ainda fez mais, ressuscitando ao 3º dia, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Ele morreu a nossa morte, para que nós possamos viver a vida dele. Sua fé deve ser genuína, independente de circunstâncias. Você não deve se basear em circunstâncias. Tudo está bem, então eu creio. Nada está bem, eu deixo de crer. Não. A sua fé tem que ser genuína, estar baseada em Deus. Sua fé não pode mudar. Se a sua fé se baseia em circunstâncias, você está muito mal. Sua fé está debilitada. Preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Se algo não saiu do jeito que você queria, saiba que Deus está preparando algo infinitamente melhor. Apenas creia nele, pois a sua palavra, a palavra de Deus diz isso em Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você que crê no Senhor, o poder que opera em você é o Espírito Santo. Esse poder faz com que o Senhor faça em nossas vidas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Deus nunca deixará de ser aquele que criou todas as coisas, que tem todo o poder e toda a sabedoria. Infelizmente, nossas limitações físicas não permitem ver e sentir como Ele, mas com a nossa fé, isso é possível. Se o momento que você está é aparentemente ruim, saiba que Deus está cuidando de você, e a palavra dele diz em Salmos 35 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus nunca abandonou você e nunca abandonará. Infelizmente não conseguimos ver como Ele vê devido às nossas limitações físicas, porém a nossa fé permite que vejamos como Ele vê. Em algum momento você pode ter pensado: qual a diferença entre pensamento positivo e fé? Vou definir isso para você. Pensamento positivo é: vai dar certo. Fé é: já deu certo. Ore a Deus para que a sua fé não dependa de circunstâncias. Vamos orar agora? Senhor, nós agradecemos, eu aqui e esta pessoa que está ouvindo. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é maravilhoso.
Senhor tem todo o poder e a Tua palavra é poderosa, viva e eficaz. E eu quero colocar, Senhor, a vida desta pessoa que está ouvindo nas Tuas mãos, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor a abençoe agora, Pai. Trazendo, Senhor, sobre a mente dela todo o entendimento, Senhor. E trazendo por meio do Espírito Santo a revelação de que a nossa fé, Pai, não deve se basear em circunstâncias. Nossa fé não deve se basear em momentos, mas a nossa fé deve se basear totalmente no Senhor e a nossa fé não pode se abalar. Pai querido, o Senhor conhece todas as coisas e se tem algo que não está dando certo, quer dizer que o Senhor tem algo muito melhor por vir, porque o Senhor nos ama, o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor se alegra, Pai, quando nós obedecemos a Ti. Obrigado, Senhor, por este momento, obrigado por nós podermos colocar mais este estudo, Senhor, no ar, para que pessoas possam ouvir. Obrigado, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, e peço que o Senhor abençoe tremendamente essa pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Que a vida dela seja transformada, que a família dela se converta, que todos que ela conhece possam conhecer